Fala investidores, beleza? O Lucas novamente aqui com vocês. Pessoal, no vídeo de hoje vamos falar sobre o fundo imobiliário CPTS11. Eu tenho visto aí muitos investidores preocupados, especialmente quem é cotista desse fundo devido à sua queda. E essa baixa na sua cotação tem acontecido por causa dos dividendos que o CPTS11 ele anunciou nesse mês de outubro, e foi um valor bem abaixo da expectativa de alguns investidores. O seu último pagamento, que foi aqui no mês de setembro, havia sido aqui de aproximadamente 8 centavos por cada cota, e nesse mês de outubro ele pagou aqui um pouco superior a 5 centavos por cada cota. E se olharmos aqui graficamente falando, realmente foi uma diferença muito grande, ó. Você vê que já faz uns 2 meses que os dividendos do CPTS11 ele tem caído. E isso tem provocado alguma preocupação em alguns investidores. Eu vi aí muitos saírem vendendo CPTS, dizendo que o CPTS não serve mais, que não é um bom fundo. E esse é exatamente o erro de muitos investidores: sair vendendo um bom fundo só porque os seus rendimentos diminuíram. Antes de você sair vendendo um fundo imobiliário porque a sua cotação está caindo ou porque os dividendos caíram, você primeiramente tem que procurar saber qual foi o motivo dessa queda. E no caso do CPTS11 tem uma explicação para isso. E o CPTS11, pessoal, nós sabemos que ele é um fundo de papel, então de recebíveis imobiliários. E ele não foi o único fundo imobiliário desse segmento que diminuiu seus dividendos. Por exemplo, eu vou pegar aqui um fundo de papel bastante conhecido, o BARI11. Ele também diminuiu bastante os seus rendimentos. Vocês podem ver aqui ó, que ele vinha pagando 60 centavos e ele foi aqui para 44 centavos. E se pegarmos aqui no gráfico também, vamos ver, ó, já faz 3 meses que seus rendimentos estão em quedas. O próprio VGHF11, que também é um fundo que investe a maior parte do seu patrimônio em CRIs, ele também caiu os seus rendimentos de 12 centavos para 10 centavos. Às vezes você fala, mas foi apenas 2 centavos. Mas 2 centavos em um fundo que paga milhões em dividendos faz uma grande diferença. Tem outros fundos que também diminuíram os seus dividendos, como por exemplo o VRTA11, um fundo aí muito bom, que está sendo negociado bem abaixo do seu preço justo. Se vocês pegarem aqui, ó, o seu último rendimento foi de 70 centavos por cada cota, mas aproximadamente 3, 4 meses atrás ele estava pagando aqui 92 centavos, aproximadamente 95 centavos. Outro fundo que caiu bastante também os seus rendimentos foi o KNP11. Apesar de ele ser um fundo somente para investidores qualificados, ele também investe em papel, e no caso ele é um fundo de papel, e tem como indexador o índice PCA. Notem só como seus rendimentos caíram. No mês de junho, ele vinha pagando aqui, aliás, no mês de maio, aproximadamente R$ 1, depois baixou para 80 centavos, 52 centavos, chegou a pagar apenas 50 centavos. Um fundo que custa aqui na faixa dos R$ 100. Então, o CPTS11 não foi o único fundo de papel que tem como seu principal indexador o índice IPCA que diminuiu os seus rendimentos. Então, isso não é motivo para você sair vendendo como se o fundo ele não prestasse mais. Então, vamos analisar aqui rapidamente sobre o que pode ter provocado essa queda nos rendimentos, além do IPCA que não veio muito bom nesses últimos meses e que acabou afetando aí o CPTS11 juntamente com outros fundos de papel. Então, vamos analisar aqui e ver o que provavelmente provocou essa queda. Primeiramente, o CPTS11 está sendo negociado aqui a R$ 8,03. Então, esse é o seu menor preço de negociação até no momento. Ele está com dividend yield aqui de 10,93%. Ele já pagou aqui nos últimos 12 meses por cada cota o valor de 87 centavos. Se descermos aqui, podemos ver que seu preço justo seria os R$ 8,88, então bem abaixo dos R$ 8,03 que atualmente está sendo negociado. Seu preço sobre VP está de 0,90, então ele está com desconto de 10%. Ele é um fundo muito grande, ele tem aqui 2,8 bilhões em patrimônio. Seu caixa é pequeno, tem apenas 1,1 milhões em caixa disponível para futuros investimentos. Tem mais aqui de 243 mil cotistas e uma excelente liquidez média diária, superior aqui a 11 milhões. E como eu já mencionei, seus rendimentos foi aqui de 5,4 centavos por cada cota, isso vai corresponder a um rendimento de 0,62%. E ele pagou exatamente aqui no dia de hoje, dia 19/10. E se pegarmos o seu histórico aqui, pelo menos aqui dos últimos anos, desde 2016 para cá, podemos ver que esse ano ele diminuiu os seus rendimentos consideravelmente se compararmos com os 2 anos atrás. Porém, nota-se que em outras épocas aqui, em outros anos, 2019, 2020, os seus rendimentos também foram pequenos. Se pegarmos aqui no gráfico, mês de dezembro de 2022, ele havia pagado 3 centavos,7.
E quem acompanha a notícia sabe que nessa época aqui o IPCA ele veio negativo. Então isso teve um impacto muito grande nos rendimentos do CPTS-11. E a mesma coisa aconteceu aqui. Alguns meses atrás teve um mês que o IPCA veio negativo, então isso impactou nos rendimentos. Já se pegarmos aqui 2021 e 2022, que foi uma época que o IPCA estava muito elevado, o CPTS-11 ele pagou excelentes rendimentos, só superior aqui a R$ 1 por cada cota aos seus cotistas. Então podemos ver que ele é um fundo que ele tem dependência do índice IPCA. Podemos ver que ele é um fundo que tem muito tempo de existência, começou lá no mês 8 de 2014. A sua gestora é a Capitana Investimentos, uma boa gestora de fundos imobiliários. Ele tem aqui uma taxa de administração e de gestão que atualmente corresponde a 1,15% ao ano e ele não cobra aqui a taxa de performance. Aconselho vocês a lerem aqui todo o relatório gerencial, especialmente o comentário do gestor, para que vocês possam conhecer melhor o fundo e entender um pouquinho melhor como é que ele funciona. Algo interessante que eu estava lendo sobre esse fundo é que anteriormente, alguns anos atrás, ele era um fundo high yield. No caso, um fundo que traz uma maior rentabilidade, porém também tem um maior risco de crédito. Mas a partir aqui do ano de 2018 para cá, ele começou a mudar um pouquinho o seu perfil e passou a ser assim um fundo high grade, que quer dizer um fundo que traz uma menor rentabilidade, porém uma maior segurança. Geralmente fundos high grade eles emprestam dinheiro para empresas do setor imobiliário que já são empresas sólidas, que dificilmente darão algum calote no fundo imobiliário. Então, atualmente, o CPTS-11 ele tem um risco menor de crédito do que outros fundos imobiliários que são considerados assim fundos high yield. Outra coisa, pessoal, que afetou a receita do CPTS-11 tem a ver com os seus custos das suas operações compromissadas. O que é que isso tem a ver? Então, além da diminuição do IPCA que impactou na receita do CPTS-11 com respeito aos juros e à correção monetária, o CPTS-11 também tem um tipo de investimento chamado compromissadas. E aqui a gestão ela menciona o seguinte, no gráfico abaixo, que logo em seguida eu vou mostrar para vocês, é apresentada a evolução do resultado da carteira de CRIs versus a despesa de operações compromissadas desde o início dessa estratégia. Na maior parte desse período, o retorno total, no caso receita de CRIs versus despesas de compromissadas, foi positivo. E até meados de 2022, essa diferença foi grande, com expressiva criação de valor para os cotistas do fundo. Mas prestem atenção aqui, a partir do mês de setembro, quando o IPCA, vou colocar aqui para ficar mais fácil para vocês entenderem, passou a refletir no retorno da carteira de CRIs, que é quase indexada ao IPCA em sua totalidade, essa estratégia passou a ser detratora do resultado do fundo. Então, nos últimos meses, o retorno total da estratégia de compromissadas tem oscilado entre positivo e negativo, e em sua média próxima a zero. Porém, vale destacar o seguinte, que como mencionado na página anterior, a nossa expectativa, no caso da gestão do fundo, para os próximos períodos, é que esse número deve se recuperar, pois o custo de compromissadas deve se reduzir caso haja queda na taxa Selic, no caso na taxa de juros, que já começou a ser precificada. Então aqui vocês podem ver, quando o IPCA aqui no ano de 2022, 2021 ele estava muito elevado, podemos ver que a rentabilidade dos seus CRIs, que é essa coluna aqui em azul marinho, estava muito superior aos custos das compromissadas, que é essa coluna aqui na cor cinza. Então podemos ver que superou durante muito tempo. Porém, a partir aqui do mês de agosto, setembro de 2022, que o IPCA ele ficou aqui 3 meses negativos, e de lá para cá ele ficou alguns meses aqui positivos, porém com resultado não muito grande como nos meses anteriores. Vocês podem ver aqui que em vários meses os resultados do CRIs, no caso da rentabilidade do CRIs, foi praticamente a mesma do custo das operações compromissadas. Então praticamente o fundo ele não teve lucro nesse período aqui. Ou se teve, foi um lucro muito pequeno. E nesses últimos 2 meses aqui, de julho e de agosto, podemos ver que os custos das compromissadas, essa coluna aqui em azul, foi bem superior à rentabilidade dos CRIs. Então isso teve impacto direto na receita do fundo. Então, pessoal, basicamente foi isso que aconteceu. No caso do fundo, ele teve uma receita menor e os custos dessas operações compromissadas foi maior do que a sua receita. Então isso impactou diretamente no resultado final, no caso no resultado líquido do fundo nesses meses anteriores. Por esse motivo que ele acabou diminuindo os seus rendimentos. Porém, como a mesma gestora ela mencionou aqui, com a queda na taxa Selic, no caso com a continuação na queda da taxa Selic
e com a expectativa do índice IPCA ele voltar a ficar maior do que nos meses anteriores, especialmente devido aí a alguns reajustes que foram realizados na gasolina, entre outros utensílios, então é muito provável que o fundo ele venha a se recuperar com respeito à sua receita. Então essa queda que aconteceu na cotação do CPTS 11, para muitos pode ser uma grande oportunidade de comprar um fundo bom com um excelente desconto. Porém, fica aí totalmente a critério da pessoa se ela vai querer ou não investir nesse fundo. Como eu já mencionei, o CPTS 11 ele é um fundo high grade, então é um fundo assim seguro para se investir, no caso relativamente seguro, né? Porque não existe fundo imobiliário nenhum totalmente seguro. Porém, ele é de menor risco. Se pegarmos aqui apenas os seus CRIs que estão indexados ao índice IPCA, eles estão indexados a uma taxa fixa de 7,14%, que é considerado uma taxa de ativos seguros. E os que estão indexados ao índice CDI têm uma taxa aqui de 3,66%, que também é uma taxa considerada muito segura. E todos os seus devedores estão aqui 100% em dia com seus pagamentos. Então, não é um fundo que está sofrendo com calote. Então não foi por esse motivo que seus rendimentos eles diminuíram. Apesar disso, aqui nesse gráfico vocês podem ver, se pegarmos desde 2014, que foi a fundação do fundo, até agora, ele consegue superar o índice CDI, o índice Infix e o IMAP. Então mostrando assim que ele tem uma boa rentabilidade apesar dessas eventuais quedas que acontecem com respeito à sua cotação e também com respeito aos seus rendimentos. Atualmente aqui 71% de todo o seu patrimônio está investido em CRIs. No caso, tem 70% investidos aqui usando o índice IPCA e 1% usando o índice CDI. O restante, 28,2%, está investido em outros fundos imobiliários e 0,9% está aqui em caixa, né, para poder fazer aí futuros investimentos. É muito provável também que o CPTS 11, já nos próximos meses, ele consiga fazer realização de lucro de alguns fundos imobiliários que ele tem atualmente. E aqui vocês podem ver os fundos que atualmente o CPTS 11 ele investe, né? Tem vários fundos aqui imobiliários, tem uma quantidade realmente muito grande. Eu não cheguei a contar não, mas tem ali na faixa entre 40 e 50 fundos imobiliários. E aqui embaixo vocês podem ver o segmento de cada um dos fundos, ó. Atualmente a maioria dos seus ativos são de lajes corporativas e de logística. Então, como muitos fundos de tijolo eles se valorizaram nos últimos meses, pode ser aí que o CPTS 11 ele venha a vender algumas posições que ele tem para realizar assim ganho de capital e ter uma receita maior para poder distribuir aos seus cotistas. Então, pessoal, basicamente foi isso que aconteceu com o CPTS 11. Não tem nada de errado acontecido com o fundo, ele não levou nenhum calote dos seus devedores. A questão é que a taxa de juros elevada, juntamente com o IPCA, que durante esse ano de 2023 veio negativo durante 1 ou 2 meses, e que nos meses restantes veio um valor bem abaixo da expectativa, então isso impactou diretamente na receita do CPTS 11. E tem a expectativa também do IPCA ele vir num valor mais elevado devido a alguns reajustes que aconteceu especialmente com respeito à gasolina e ao diesel, fazendo assim com que o índice IPCA ele fique positivo e consequentemente a receita do CPTS 11 ele vai aumentar. Então fica aí totalmente ao seu critério, vale a pena ou não investir no CPTS 11 nessa faixa aí dos R$8. Alguns encaram como uma excelente oportunidade, já tem outros que pensam totalmente ao contrário, mas deixa aí a sua opinião. Você investe no CPTS 11? Vai investir? Pessoal, muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.